Que desde o primeiro momento, já quando iniciamos a discussão desse projeto, se colocou à disposição para contribuir e traz hoje contribuições para o nosso debate. Coronel PM Marlon Jorge Tesa. Bom, cumprimento a todos. Vou ser bastante rápido. Gostaria de dizer que a gente representa a nossa federação em torno de mais de 65 mil policiais militares, principalmente oficiais de todo o Brasil. E nessa condição que a gente vai se pronunciar aqui rapidamente. E eu também gostaria de dizer que vou falar como um profissional de polícia de 36 anos de serviço, dos quais 29 anos de atividade operacional, comandando batalhão, pelotão, companhia, essa coisa toda. Então, quem teve lá com o pé no chão, chão de fábrica realmente. E até para poder traduzir esse sentimento que há, né, dos policiais perante a tudo isso que se apresenta pelo Brasil afora. Então, é nessa condição que eu gostaria de usar a palavra aqui nesse momento, agradecendo a preocupação, né, em nos convidar para esse tipo de debate, para poder expor e traduzir aquilo que é o sentimento dos policiais que a gente vê pelo Brasil afora. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o policial, talvez não, eu tenho absoluta convicção disso, ele carrega a sentença de morte no seu bolso. Por quê? Com a sua identidade. Se ele identificado for como policial, ele automaticamente passa a ser um alvo. Um alvo dessa verdadeira epidemia que hoje assola o Brasil. Os números são estarrecedores. Eu até estava olhando aqui rapidamente, consultando o que existe, a mídia que fala isso e os órgãos oficiais. Só no Rio de Janeiro tivemos 103 policiais baleados esse ano, só neste ano, dos quais 90 PMs e 18 mortos, só esse ano. No Rio de Janeiro ainda, 102 mortos em 2018 e 134 em 2017. Isso é um absurdo total. Aí tem um outro questionamento que eu gostaria de rapidamente falar, mas o policial estava de folga. Mas qual foi a razão da morte dele, mesmo de folga? Foi identificado como policial, 90% das vezes. Então ele tem esse estigma de carregar a sua quando carrega, né? Por prevenção já não carrega mais, na sua folga até a sua pena de morte, podemos dizer assim, no seu bolso no dia a dia. O policial no mundo todo, ele tem legislações especiais que lhe protegem. Foi falado o exemplo americano aqui, muito bem colocado. Ele tem exemplos que lhe protegem sob todos os aspectos, porque ele está ali não como policial Pedro João Paulo, ele está ali como um representante, né, daquele Estado que lhe deu aquele mandato para fazer em nome dele o que tem que ser feito, e dividindo o crime, as pessoas criminosas com as pessoas de bem. Ele é essa fronteira, e ele tem que ter proteção para esse mandato. Então, o mundo todo tem legislação especial e específica para proteger o cidadão. E quem lhe ataca, proteger o policial. E quem lhe ataca, obviamente, sofre os rigores muito maiores, né, por essa condição da própria legislação. Por isso, a nossa satisfação em ver uma apresentação de um projeto desse porque ele é até simbólico, né? Ele é simbólico porque ele vai dizer para as pessoas que querem praticar o mal, olha, eu vou ser tratado de uma maneira diferente do como o doutor falou aqui, de alguém que quer, por um instinto que as pessoas têm, eu vou acabar matando alguém, mas esse não, faz a premeditação da morte. E esse é um problema que está sendo chamado a atenção aqui agora, nesse momento. E isso é uma coisa, como eu já vivi isso, e todos os deputados policiais, os policiais que estão aqui sabem disso, já vivi isso, não somos só nós, a nossa família vive junto. Ela vive esse terror junto de ameaças, de medo que existe no dia a dia. Quem bateu a porta da casa? Eu já tive uma granada na minha casa, particularmente quando comandava um batalhão. Aconteceu isso lá em Santa Catarina. Então, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é isso aí e realmente prejudica e tem o condão, esses atos, de encolher a polícia, de diminuir o policial. E o policial não que se acovarda, mas ele pensa duas vezes em tomar uma atitude, porque ele sabe, ele enfrenta, mas a família dele, ele protege a família dele, não fazendo o enfrentamento que tem que fazer. Eu até acho também, doutor, que o Ministério Público, a Justiça e outras categorias que fazem, de certa forma, a segurança, também tem que ser, como sugestão, ser abraçado por
por esse projeto de lei e ter essa mesma tipificação para eles. Por quê? Porque todos passam por isso. Auditores fiscais, né, como foi falado aqui, enfim, trabalhou com alguém que tem condições de se organizar para o crime organizado, ele está suscetível a esses ataques. A ONU, tecnicamente, é uma discussão que tem, né? Tem muita discussão sobre terrorismo, mas é esse terrorismo internacional. Agora, no Brasil, pelo que a gente vive no dia a dia, nós temos esse terrorismo diário que o policial, os agentes de segurança, de uma forma geral, são submetidos, não tenho dúvida disso. E temos que entender que quando esse ato é praticado contra um policial, e quem está falando isso é um policial, ele não está afrontando só o policial, ele está afrontando o Estado, está afrontando a democracia. Porque quem defende a democracia em primeira instância é aquele policial que está lá embaixo na rua. Ele que defende que a sociedade viva em paz, né, contra os mais variados atos que a própria marginalidade queira cometer. E os policiais têm sido alvo permanente. Temos casos, São Paulo, como foi citado aqui, no Ceará, agora recentemente, nós tivemos, eu sou de Santa Catarina, tivemos Santa Catarina, Rio Grande do Norte, atos premeditados. E quais eram os alvos principais? Os policiais. Vários áudios, inclusive, permitidos para ouvir pela justiça dentre marginais, ele dizia assim, ó, a meta é atingir um policial por cada região, seja ele policial da ativa, seja ele inativo, seja familiar, porque o alvo era atingir o policial, minimizar a ação policial e minimizar a ação do Estado. Então, esses atos não são isolados, não são considerados isolados, eles são atos premeditados e são atos de terrorismo, sim. O presente debate, né, então ele é bom por isso, para trazer isso à tona. Isso não pode... Eu tenho ouvido várias vezes que o policial acaba sendo só uma estatística quando ele morre. E não pode ser uma estatística. Né? Ele não pode ser uma estatística. Ele tem que ser considerado como pessoa também. Né? E como pessoa diferencial, que dá a sua vida para defender dos outros. Ele tem que, dessa forma, ser considerado. E assim, mas como a doutora falou que ela inverteu a lógica, né? Infelizmente, eu estou dizendo isso aí, ela inverteu a lógica de que o ato terrorista é praticado contra o marginal, não o marginal contra o... É uma coisa totalmente descabida e fora da realidade. A lei de antiterrorismo, para concluir, ela foi aprovada aqui no Congresso, eu me recordo muito bem, para cumprir acordo internacional, por causa de Olimpíada. Então, ela foi feita atabalhadamente e não foi analisado todos os aspectos que deveriam ter sido analisados. Talvez agora seja a hora de se corrigir isso, né? Seja a hora de se corrigir isso, para que nós voltemos a ter a previsão, a tipificação, como falou o doutor, para que essas situações sejam realmente consideradas situações especiais, para que sirva de exemplo para quem quer praticar ato contra o policial, ele vê que a legislação e a justiça vai lhe pegar de uma forma diferenciada e não de uma forma sequencial. Interessante que o doutor falou aqui do Tribunal do Júri, e é uma verdade absoluta. Teria que ser um julgamento monocrático, né? Porque as situações são as outras. A emoção ou até a pressão pode levar um tribunal do júri realmente a absolver ou minimizar aquele ato que for praticado contra um policial. Para concluir, para ser bastante rápido, eu gostaria de dizer que tudo aquilo que tem o escopo de proteger o policial, de uma forma geral, o agente de segurança, merece apoio total. E nós apoiamos totalmente essa iniciativa. Agradecemos a bancada policial, de uma forma geral, e os demais parlamentares, por abraçar esse projeto, trazer esse projeto em discussão, ouvir o contraditório, como a doutora procuradora tentou fazer aqui, mas não conseguiu fazer, e tirar as pessoas que vivem fora da realidade, as pessoas que vivem romanticamente com o crime, tirar de uma zona de conforto e expor aqui para dizer assim, ó, isto é um problema. O policial que morre hoje, da forma que morre, é um problema e tem que ser tratado de forma diferenciada. Então essa é a nossa posição, agradecer a oportunidade e estou à disposição. Obrigado.
Muito obrigado, Coronel Marlon.